Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia no Salmo 32. E nós vamos ler juntos do versículo 8 até o 10. Enquanto você localiza o texto, eu queria fazer uma breve recapitulação de semana passada. Falamos basicamente sobre quão essencial é para a vida cristã a interação, a cooperação com o Espírito Santo. Mostramos que o agir do Espírito Santo não é uma obra unilateral da parte de Deus. Depende da interação do homem. E tentamos discorrer sobre a importância que isso tem, não apenas o papel e a obra do Espírito Santo, não apenas levando o homem à conversão, trabalhando o arrependimento, já que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, não apenas operando a obra do novo nascimento, Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo, não apenas com o fato de que ele vem habitar em nós a partir do novo nascimento, mas o porquê o Espírito Santo veio habitar em nós. Ele deseja conduzir a nossa vida e nós precisamos aprender essa dinâmica de interação e de correspondência com Ele. Mostramos que a prioridade zero para qualquer novo convertido, desde o livro de Atos, desde o início da igreja, seja a ênfase dos apóstolos ou do próprio Senhor Jesus, era da importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Hoje eu quero falar especificamente, e na semana passada, depois de 1 hora e pouquinho ensinando, eu pedi a liberdade de poder terminar o assunto hoje, porque a parte prática de viver sob a liderança do Espírito Santo, que é um dos aspectos da correspondência que devemos a Ele, não deu tempo da gente abordar. Então eu quero começar lendo o Salmo 32, dos versículos 8 a 10, que diz o seguinte: Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Bom, quero começar em primeiro lugar destacando o versículo 8. Deus, mais do que uma promessa, claramente Ele mostra o desejo e o anseio dEle em relação a cada um de nós. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Uma das coisas que eu enfatizei semana passada foi que Deus não apenas prometeu um caminho, mas juntamente com a promessa de um caminho, o caminho santo, como Deus fala por boca do profeta Isaías, é que enquanto trilhássemos esse caminho, haveria uma voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Em outras palavras, Deus não apenas propõe um caminho, mas Ele oferece recursos para que a gente possa trilhar de forma bem-sucedida esse caminho. E nós precisamos entender que essa disposição de Deus de instruir, de ensinar, de dar conselho, é tanto uma promessa que externa a vontade dEle, como também uma provisão que já nos foi disponibilizada, principalmente na pessoa e na obra do Espírito Santo. Depois de falar do que Deus quer fazer, no versículo seguinte, o 9, no 8, Deus está falando do que Ele quer fazer. Eu vou instruir, eu vou ensinar, eu vou dar conselho. No 9, Deus fala a respeito da nossa interação com Ele. Ele diz: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Talvez você nunca tinha percebido, mas Deus na sua palavra está dizendo: não seja burro. No sentido literal, de depender de um cabresto. Alguns de nós queremos viver mais ou menos assim: olha Deus, o negócio é o seguinte, eu estou saindo, se não é a sua vontade, o Senhor é que me pare. Deus está dizendo: não se comporte dessa forma. E diz: isso é o comportamento de um animal que não tem entendimento. Deus está dizendo: eu quero instruir você, tratando você como uma pessoa que tem entendimento. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não quero te conduzir à força, eu não quero impor, dominar ou controlar sua vida. Eu quero te dar instruções e conselhos. E cabe a você, tanto ser sensível para ouvir minha voz, como decidir se você irá ou não me obedecer. Então nós, se por um lado podemos esperar na vida cristã essa dinâmica de instruções da parte de Deus, e é lógico que temos as instruções gerais, genéricas, para todo o cristão, estabelecidas na palavra de Deus, mas nós também precisamos viver num relacionamento com Deus esse aspecto e esse ambiente de direcionamentos pessoais,
de coisas que dizem respeito à nossa vida, ao nosso chamado, ao cumprimento do nosso propósito, a maneira como não apenas nos relacionamos com Deus, mas como conduzimos a nossa casa e assim por diante. Então, entender isso é importante. O verso 10 termina dizendo, muitos são os sofrimentos do ímpio. Para mim, está presumido aqui no contexto, que justamente porque ele não vive o recurso de um Deus que ensina, que instrui, que dá conselho, ele acaba se dando mal. Mas a Bíblia diz, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Muitas vezes essas instruções e conselhos de Deus são expressões e manifestações da sua misericórdia para nos conduzir a viver algo melhor e para nos poupar de sofrimento. Então, o tema de hoje é guiados por Deus, né? Ou se tivesse que traduzir isso numa linguagem bem mais simples, como viver a liderança do Espírito Santo. Deus quer guiar a minha e a sua vida. E há uma diferença enorme, como eu disse, entre essa instrução gentil que Deus quer trazer e o controle à base do cabresto. Os resultados também que vamos experimentar na nossa vida vão depender da nossa atitude. Então, em primeiro lugar, eu quero fortalecer a ideia que já apresentei aqui do Salmo 32:8, de que Deus quer nos guiar. Semana passada, demos destaque aqui a Romanos 8:14. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? Na verdade, o texto diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós vimos que um dos sentidos da palavra guiado significa ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. É lógico que muito mais do que apenas um direcionamento profético, a liderança do Espírito Santo é para nos ajudar em toda a caminhada cristã. Às vezes Deus não quer apenas dizer o que é que nós temos que fazer, no sentido de operar um dom, de servir uma pessoa, mas de como devemos nos conduzir. Em outras palavras, Ele quer guiar a minha e a sua vida até que a gente complete essa carreira, até que a gente cruze aquela linha de chegada. E nós só precisamos entender que, de fato, esse é o interesse de Deus, é o anseio de Deus, é a vontade de Deus. Nenhum de nós deveria duvidar disso. Uma palavra profética que foi dada, Lucas capítulo 1, versículo 79, quando Zacarias, o sacerdote, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, começa a anunciar aquilo que Deus faria. Ele diz em Lucas capítulo 1, verso 79, o 78, só para dar o pano de fundo, ele diz, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ele está falando da vinda de Cristo que estava já na iminência de acontecer. Aí ele diz no verso 79, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deus deseja nos dirigir nesse caminho. Ele quer conduzir a nossa caminhada. Então, uma das palavras proféticas que são liberadas quando Cristo está na iminência, né, de chegar e de se manifestar em carne, é que Ele não apenas ia trazer luz para quem está nas trevas, na sombra da morte, mas que Ele iria dirigir os nossos pés no caminho da paz. Nós precisamos ter essa convicção. Isso não é apenas para um ou outro crente, né? Eu, quando garoto, me lembro de ouvindo homens, mulheres de Deus compartilhando experiência e eu pensando, pena que conosco, os meros mortais, isso não acontece. E durante muito tempo, eu fui escravizado por esse tipo de pensamento que me manteve longe de algo melhor que poderia estar sendo experimentado, até que fui convencido pelas Escrituras que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não aceito a ideia de Deus ter um filho predileto, a menos seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Então, cada vez que eu percebia Deus fazendo algo profundo na vida de alguém, aquilo me inspirava. Né? Houve uma época em que eu me alegrava por ele e me entristecia por mim, dizendo, essas coisas não acontecem comigo. Né? E houve um momento onde eu comecei a me alegrar pela pessoa e me inspirar. Se ele pode viver isso, eu não tenho que viver exatamente a mesma coisa, mas eu posso experimentar algo parecido. Nós precisamos crer, né, que esses recursos estão disponíveis a cada um de nós. E antes de eu pedir para você dar um amém, prepara para dar um amém bom. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então vamos tentar entrar no caminho mais prático, né? Como Deus guia. Em primeiro lugar, já mostramos que Deus não quer impor a sua vontade. Em Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus, na chamada, na apelidada por nós mesmos, não pela Bíblia, a oração do Pai Nosso, Ele disse que nós devemos orar, seja feita
a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Deus não impõe a sua vontade. Ele espera que haja rendição à sua vontade. Em outras palavras, Ele não deseja nos guiar como o homem guia o cavalo ou a mula à base de um cabresto. E Ele pede para a gente não se comportar como tal. Ele não apenas não vai fazer isso, mas Ele pede que a gente não age como se essa fosse a maneira dEle tratar e trabalhar conosco. No Getsêmani nós vemos Jesus dobrando os joelhos, Mateus 26, 39, nos mostra Ele dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha. Toda a orientação bíblica mostra que o homem precisa se render à vontade de Deus. Tiago 4,15, ele diz: vocês estão dizendo, hoje ou amanhã, mudaremos a tal cidade, vamos fazer isso ou aquilo. Vocês tinham que dizer primeiro, se o Senhor quiser. Nós precisamos aprender a viver uma vida de rendição, de submissão à vontade de Deus. Isso é algo pelo qual oramos, mas não é apenas o clamor, é a atitude de rendição e submissão que permite que o Senhor possa nos dirigir. Muitas vezes nós já estamos tão teimosos, obstinados, determinados, né, que não damos espaço a Deus sequer para nos dirigir. Pastor Luciano, vamos logo para a parte prática. Como Deus nos dirige? Em primeiro lugar, e antes de mais nada, aliás, essa é a base pela qual nós vamos julgar todas as outras. Deus nos dirige por meio da sua palavra. A gente trabalhou muito semana passada a ideia de que o cristianismo, desde as promessas do Antigo Testamento, depois no livro de Atos, ele era apresentado, intitulado, rotulado como o caminho. Porque Deus está dizendo, eu tenho um trilho no qual você vai andar. Em outras palavras, você não vai viver da forma como você quer. O caminho e o trilho já foi predeterminado. E o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quase sempre a ideia de direção de Deus está atrelada ao conceito de caminho. Em outras palavras, eu e você precisamos saber como nos conduzir. Desde o momento em que passamos pela porta, estamos trilhando um caminho com direção, né, e destino final, como sendo a vida eterna, eu e você precisamos saber como nos conduzir no caminho. E boa parte dessas instruções já nos foram dadas por meio da palavra de Deus. E algo que eu e você precisamos entender é que se nós não andamos nem naquilo que de básico já nos foi dado, a gente não deveria esperar que Deus então tratasse conosco no nível personalizado, né, com nível de revelação, o direcionamento profundo. Tem muita gente orando e pedindo um direcionamento de Deus. Imagina Deus olhando e dizendo: crente, você não faz nem o básico que eu já instruí, que é o que todo mundo deveria fazer. Agora você está esperando que eu vá te dar direcionamento personalizado. Aliás, em Ezequiel, no capítulo 20, se você for rápido de endereço, me acompanha lá. Ezequiel, capítulo 20, logo nos primeiros 3 versículos, a gente lê assim: no 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Antes dos camaradas abrir a boca para pedir o conselho de Deus, Deus já está dizendo: é ruim que eu vou falar alguma coisa para vocês. E se você vai lendo os versículos seguintes, eu não vou ler o texto todo para não me estender, né? Mas você vai entender que Deus fala não só a respeito do que Ele já tinha feito por eles, e como eles não tinham interagido, mas especificamente no versículo 16, Deus diz: porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu já estabeleci o padrão, o básico da caminhada de vocês, e vocês não dão a menor atenção. Agora vocês acham que vão sentar diante de mim e ter direcionamento personalizado. Ele está dizendo: é ruim que vocês vão passar para o próximo nível antes de ser fiel nesse primeiro. Aliás, algo que eu e você precisamos entender é a declaração de Jesus: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Não existe promoção para o próximo nível enquanto eu e você não andamos em fidelidade nos primeiros níveis. Deus deu uma direção a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. O Abraão faz quase tudo o que Deus falou, mas pega uma parte da parentela, Ló, um sobrinho, que talvez ele tenha tido aquele coração paternal, né? Porque o pai do menino já havia morrido, e ele decide levar Ló consigo.
Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não deu nenhum outro direcionamento. Se você observar o livro de Gênesis, Deus só volta a falar com Abraão depois que ele separou de Ló. Eu entendo que Deus está olhando e dizendo, você não fez nem o que eu já falei e está esperando que eu fale as coisas do próximo nível. Então tem gente que me diz, pastor, estou empacado, não tem direção de Deus na minha vida. Eu digo, normalmente para as pessoas, se questione se você já está vivendo o direcionamento que Ele te deu. Seja aquilo que é claro na palavra ou alguma coisa que Ele já falou com você. Porque não há razão para que Deus silencie, a menos que a gente não esteja cooperando com Ele. Quem está arrependido de ter vindo? Aleluia. Mas além do direcionamento da sua palavra, nós vamos falar do direcionamento particular, pessoal, personalizado do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 20, 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Outra versão diz, o espírito do homem, a NVI, é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que todo o relacionamento com Deus, ele tem um fundamento. Jesus diz em João 4, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. O relacionamento com Deus acontece na dimensão espiritual. Em 1 Coríntios 6, Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então o lugar onde eu e você precisamos entender que Deus vai trazer direcionamento é no nosso espírito. Ele é a lâmpada do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas a pergunta é, como o Espírito Santo guia os seus filhos? Eu me lembro, aos 15 anos de idade, tinha recém sido cheio do Espírito Santo, e eu ouvi alguém dizer, se você quer ser uma águia, ande com as águias. Se quer ser uma galinha, fique com elas. Você vai aprender comportamentos distintos com gente distinta. E eu decidi colar naqueles que eu entendia, reconhecia como ser as águias. Quem são os que estão voando alto? O que eu posso aprender? E lembro de ter me aproximado de um pastor que se movia nos dons do Espírito Santo de uma forma impressionante. Eu nunca tinha visto aquilo naquela dimensão, com aquela frequência antes. E uma das áreas onde Deus usava muito aquele camarada era nesse aspecto do fluir profético. Era impressionante, tanto palavras proféticas, línguas com interpretação, palavra de conhecimento. Eu via ele falar coisas assim da vida das pessoas impressionantes. Aliás, foi uma das primeiras palavras proféticas que eu recebi na minha vida. Pisei num culto, numa igreja onde eu não conhecia ninguém, e esse camarada veio até onde eu estava e falou, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Com a cabeça do lugar onde eu fui treinado, imaginei, acho que ele vai me ler um versículo da Bíblia. E quando eu falei, vai em frente, esse camarada me lascou-lhe uma palavra profética que eu nunca tinha visto nada semelhante. Ele falou dos segredos do meu coração, de dilemas que eu estava vivendo, de coisas que estavam acontecendo na minha casa, com meu pai. Eu sabia não só que era impossível ele saber daquelas coisas, como tinha aquele testemunho, Deus está falando comigo. Isso mudou minha vida, gente. Porque até então eu imaginava o relacionamento com Deus, ou de Deus conosco, meio que sendo uma coisa no atacado. Deus lidando com todo mundo no geral. Eu nunca tinha percebido a importância de entender um relacionamento pessoal. Até aquele dia onde Deus não apenas está falando dos segredos do meu coração, mas dos planos e do propósito que Ele tinha para a minha vida. E de repente eu comecei a entender uma dinâmica diferente. Falei, peraí, Deus enxerga cada um de nós no meio da multidão como um indivíduo. E a Bíblia é enfática nisso. A Bíblia diz que Ele sabe coisas sobre você que nem você sabe. Por exemplo, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Está certo, na cabeça de alguns a conta fica mais fácil para ele do que de outras, mas não importa, ele sabe. E eu comecei a enxergar, e isso mudou completamente a dinâmica do meu relacionamento com Deus. Imaginar alguém que está olhando para mim como um indivíduo, dizendo, eu amo você como pessoa, não apenas porque você faz parte de uma massa chamada humanidade. Eu tenho planos para você. Isso mudou completamente o meu relacionamento com Deus. E depois disso eu comecei a pensar, por que a maioria das pessoas não enxerga o que eu enxerguei? Imaginei, bom, eu só descobri o Deus de relacionamento pessoal depois de uma palavra profética, onde eu percebi então que Deus me enxergava, realmente me reconhecia,
Eu falei, talvez o que esteja faltando seja profecia. Mal sabia eu que em alguns lugares, alguns círculos, estava sobejando profecia e que a coisa estava bem bagunçada. Então, no auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade, deduzi, o que falta para a igreja de hoje é profecia. Eu pensei, então preciso ajudar Deus, mas não sabia nada sobre profecia. Então, encostei naquele camarada que Deus tinha usado na minha vida, que eu via ser usado na vida de outros. E eu lembro de um dia que eu cheguei para ele, como é que Deus fala com você? Eu fiz perguntas que hoje eu tenho vontade de rir. Eu dizia, é sempre a mesma voz? É voz de homem, é voz de mulher? Né? Tipo assim, vê uma voz diferente, como quando você liga para alguém, você já acha que é engano. Nesse caso seria um baita engano. E eu comecei a bombardear ele perguntas e ele só fazia rir. Hoje eu também tenho vontade de rir, me imaginando no lugar dele. E de repente ele olhou para mim e falou, para, Luciano, você está espiritualizando demais a coisa. Ele falou, aliás, esse é o problema da igreja, é mistificar demais aquilo que deveria ser simples. Ele falou, a maneira de Deus falar é simples. Ele falou, o jeito que você está perguntando, você dá a entender que você acredita quando a gente diz, Deus me falou, que a gente está ouvindo uma voz. E era isso que eu imaginava. Cada vez que um homem ou uma mulher, Deus dizia, Deus falou comigo, imaginava uma criatura andando por aí, ouvindo vozes. Ele falou, 2 ou 3 vezes na minha vida, no máximo, eu ouvi uma voz. E há momentos, eu fui descobrir isso depois pela experiência, mesmo quando a gente chega ao ponto de ter uma experiência espetacular dessa, de ouvir uma voz, que você tem hora que não consegue entender se ela é externa ou interna, mas ela é clara. Eu também não tive muitas experiências dessa ao longo da minha caminhada. Ele falou, a maior parte do tempo Deus fala comigo de uma forma simples. E eu falei, mas como assim simples? Ele falou, simples. Pensa numa coisa interior. Ele falou, não é, mas parecida com um pensamento, um sentimento. E a hora que ele falou isso, gente, pensa num camarada que ficou frustrado, fui eu. Porque eu tinha fantasiado um negócio tão espetacular, que o camarada estava chutando todos os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado a respeito do assunto. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, você é tão parecido com o pensamento ou sentimento, o que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, aquela palavra que eu te dei, era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa pra caramba. Não tinha como ser você pensando ou sentindo. Ele falou, mas o processo é simples. E ele foi uma das pessoas que Deus usou para me ajudar a entender a dinâmica dos dons. Ele diz, Luciano, o resultado pode ser espetacular, mas o processo é simples. Então ele falou, eu vou tentar te ajudar. Ele olhou para mim e falou assim, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. E foi bem dramático. Ele falou, se você saísse pela porta da igreja hoje, e um caminhão, já manta carregado, te atropelasse na rua, fizesse picadinho de você, para eu me imaginar bem morto mesmo. Ele falou, você tem certeza que está salvo? E queria o encontro de Jesus? Falei, tem. Eu falei, como que você tem a certeza? Jesus alguma vez te apareceu pessoalmente para dizer, meu filho, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está dentro? Falei, não. Ele falou, algum anjo te apareceu trazendo uma cópia autenticada do livro da vida, dizendo, o número de protocolo tal, apresenta na entrada que você vai ser colocado para o lado de dentro? Falei, também não. Ele falou, você ouviu alguma voz de trombeta anunciando sua salvação? Falei, não. Ele falou, pelo menos você viu o céu? Falei, também não. Ele falou, você nunca viu Jesus, nem anjo, nem o céu, nunca ouviu nada. Eu falei, não. Ele falou, como é que você sabe que é salvo? E eu respondi com a simplicidade de um garoto. Falei, eu sei porque sei porque sei. Se fosse hoje, ainda teria dito, como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei, porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia. Não sabia de onde vinha tanta sabeção, sabimento. Mas eu sabia muito. Eu falei, eu só sei que eu sei. Ele falou, deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz. Ele me apontou para Romanos 8,16, que vem logo depois do 8,14, que fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 8,16 diz que o Espírito testifica em nosso Espírito. A palavra testificar é sinônimo de testemunhar. A Nova Almeida atualizada traduziu isso, confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que o cristão sabe que ele nasceu de novo e que é filho de Deus?